Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Abra o seu coração. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor derrame sobre nós nessa manhã espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abre a nossa mente, nosso coração para recebermos a Tua palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Quero ler com você Lucas capítulo 7, só um versículo, o versículo 9. Lucas 7, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Irmãos, é a única vez que Jesus se admira de uma pessoa. Deus se admirando do homem. Admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre um homem admirado no céu. É muito interessante a história do centurião. Deixa eu resumir para vocês. Começa essa história assim. Fala que o servo de um centurião, a quem ele muito estimava, o centurião estimava muito esse servo, esse escravo dele, estava doente quase à morte. Então, é muito incomum isso, porque o centurião, ele era um oficial poderoso do Império Romano, um cara muito respeitado. Em geral, eles eram odiados pelos judeus, porque eles oprimiam o povo de Israel. Mas esse cara aqui é diferente. Ele ama o escravo dele, e também é interessante que ele é um cara também que o próprio povo de Israel gosta dele, respeita ele. Então, porque ele vai e pede a intercessão dos judeus. Ele fala: olha, eu estou com esse problema grave, o meu servo que eu amo muito, está muito doente, morrendo, queria que vocês intercedessem por ele diante de Jesus. Então esses homens, esses anciãos que gostam muito dele, do centurião, vão com Jesus, e Jesus diz: não, eu vou lá. E quando Jesus está chegando próximo da casa dele, ele manda um grupo de amigos dele dizer assim: não precisa o Senhor entrar na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra. E aí Jesus ficou tão admirado desse homem. Então, irmãos, é muito interessante, porque eu penso que nós, na nossa geração, nós temos nos preocupado muito com o que os homens acham de nós. Nós queremos ser admirados pelos homens, mas você já parou para pensar e para avaliar se você é admirado no céu? Não é? Jesus se admirou desse homem. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 18: porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva. Eu acho que eu sou um cara top. E sim aquele a quem o Senhor louva. Amém, queridos? Então, eu sou admirado por Deus, eu sou admirado no céu. Lembra lá em 1 Samuel, quando o Samuel foi na casa do Jessé para ungir o rei de Israel? Ele se admirou de algumas pessoas que estavam lá, de alguns filhos do Jessé que eram oficiais do rei, de alguns filhos bonitões do Jessé, mas ele nem considerou o mais jovem. E Deus falou assim: não é nenhum desses aí, porque o cara que eu quero nem está aí, não é? Ele está lá cuidando das ovelhas do pai dele. E manda todo mundo sentar, espera ele chegar, porque é esse que eu escolhi. Não é? E lá em 1 Samuel 16, 7 fala que o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Como que o Senhor tem visto o nosso coração, gente? Será que o Senhor está aprovando o nosso coração? Porque não é aprovado aquele a quem si mesmo se louva, mas aquele que o Senhor louva. Não é? Então por isso que essa palavra hoje é um homem admirado no céu. Deus maravilhado com a fé do homem. Eu estava conversando com a Meila. Eu disse: por que Jesus ficou admirado dessa fé? Se a fé é um dom que Deus deu, não é? Romanos 12, 3 fala que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Eu dou um presente, não é? Eu dou um presente para alguém, e aí eu olho esse presente naquela pessoa e digo: puxa vida, eu estou tão admirado desse presente que eu te dei. Não é isso. Agora, se eu vejo essa pessoa usando o presente que eu dei, eu digo: puxa vida, você gostou do presente, você tá usando o presente de uma maneira legal. Então, Jesus
fica impressionado, fica admirado, não é com a fé que ele mesmo deu, mas ele fica admirado como que aquele centurião usou a fé que Jesus deu. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. O que Jesus se admirou, na verdade? Por que ele se admirou da fé? Como eu estou te falando, a fé sem obra é morta. O que Jesus se admirou foram as coisas que ele viu na vida do centurião, que mostraram a sua fé verdadeira. São essas 3 coisas que eu quero te mostrar nessa manhã. Vocês estão prontos? Quem quer ser admirado no céu? Não é? Muitos seguidores, milhões e milhões, os anjos seguindo, né? Te admirando, dizendo, olha que coisa mais linda. O próprio Deus dizendo, esse meu servo é tremendo demais, está aprovado, é um obreiro aprovado. Eu quero isso, mais do que a aprovação do homem. Amém, queridos? Então vamos avançar. A primeira coisa aqui, vamos ver então, um homem admirado no céu. O que esse homem fez que fez Jesus se admirar dele? Então vamos ver, olha como que isso é sutil, gente. Em primeiro lugar, ele creu na graça de Jesus e não no seu mérito. Irmão, como que isso é sutil? Escuta bem, eu me coloco aqui como o principal dos pecadores, tá bom? Essa palavra, ela primeiro falou no meu coração, primeiro ela me desafiou. Primeiro eu disse, meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim, pecador, miserável. Não é? Então veja bem, primeiro, ele creu na graça de Jesus, não no seu mérito. Olha aí o que diz Lucas 7, versículo 6. Então Jesus foi com aqueles homens que intercederam pelo servo do centurião. Ele foi com eles e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E por isso que eu não fui lá te chamar, porque eu não me achei digno. Nós estamos falando de um comandante do exército romano. Jesus fazia parte do povo que era dominado pelo Império Romano. O centurião, ricão, poderosão, não se acha digno de ir até Jesus, e nem que Jesus entre na casa dele. Mas, escuta bem, os homens que procuraram Jesus para interceder por ele, os anciãos judeus, eles falaram para Jesus, ele é digno. Eles achavam que o cara era digno. Ele falou assim, ele é digno porque ele é amigo do povo e construiu a sinagoga. Ele merece que o Senhor faça isso por ele. Quem está me entendendo aqui? Mas o próprio centurião diz, eu não sou digno, nem que o Senhor entre na minha casa. Muito menos eu me senti digno de chamar o Senhor. Irmãos, que isso impressionou Jesus. Isso impressionou Jesus. Mesmo sabendo que ele não merecia, ele creu no favor imerecido. Ele creu na graça. Escuta bem, ele sabia que ele não era digno, ele sabia que ele não merecia, mas ele confiou que mesmo assim ele receberia o que ele estava pedindo, não é? Ele não pensou assim, eu construí uma sinagoga, está aí na minha conta, eu construí uma sinagoga, eu sou amigo do povo judeu, eu já ajudei muitos judeus aí a saírem de dificuldade, então eu tenho um crédito com Deus, ok? Não, irmãos, ele disse, eu não sou digno, eu não mereço, mas eu creio no favor imerecido de Deus. Quem está me entendendo? Irmãos, então por que eu estou te falando que isso é muito sutil? Essa coisa da justiça própria, essa coisa do merecimento, como eu te disse, isso falou primeiro comigo, não é? Porque às vezes a gente fala assim, quer ver? Uma coisa sutil, não sei se você já cometeu esse pecado, mas assim, puxa vida, esse camarada, miserável, pecador, porque eu sou top, não é? Esse cara está fazendo tudo errado. Eu sei que vocês não fizeram isso, nunca fizeram isso, eu vou confessar o meu pecado, não é? Então tipo assim, rapaz, esse cara aí, ele bebe, ele fuma, não é? Rapaz, como que esse cara está sendo tão abençoado? E eu aqui, servindo a Deus, construindo a sinagoga, sendo amigo do povo de Deus, passando por essa dificuldade. Irmão, o nome disso é justiça própria, não é outra coisa. Quem está me entendendo? E isso aqui, irmãos, pode nos impedir de receber a bênção. O que Jesus se impressionou com ele?
Rapaz, esse cara sabe que ele é um romano, ele sabe que ele está do lado errado, ele não faz parte da religião, ele é inimigo do povo de Deus, de certa forma, não é? E esse cara tem a cara de pau, de vir aqui, pedir uma bênção. Rapaz, esse cara acredita no favor imerecido de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, e aí eu quero que vocês entendam bem isso. Olha, a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Nunca esqueça isso que eu vou te falar agora, por favor. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz, irmãos, que o pecado entrou no mundo, assim como o pecado entrou no mundo por Adão, assim a morte também. A morte entrou em todos os homens. Então, ainda que você tivesse nascido numa bolha e nunca tivesse saído dessa bolha, e nunca tivesse cometido um erro, um pecado, você nasceu em pecado, e eu também. E sabe o que a gente merecia de fato? Sabe qual que é o nosso grande merecimento? Fala aí para mim. Vocês são bons. A morte. A única coisa legítima que nós merecíamos era mas nós não morremos. Mesmo quando nós pecamos agora, eu sei que vocês não pecam, quando eu peco, mesmo quando eu peco agora, eu deveria morrer, mas eu não morro. Sabe por quê? Por causa da graça. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a única razão de nós não sermos consumidos, só isso. Não tem nada a ver com o nosso merecimento, não tem nada a ver com a nossa boa obra, não tem nada a ver com o que nós fazemos. A Bíblia diz que a salvação é de graça, mediante a fé. Eu tenho que crer na graça. Eu tenho que crer que eu não mereço nada. O que eu merecia era a morte, mas Ele, sem eu merecer, me dá favor que eu não mereço. Isso é graça. Então, quando eu creio nisso, irmãos, quando eu creio que eu estava perdido nos meus pecados e delitos, e mesmo assim Ele me amou, isso é crer na graça. Eu não merecia esse amor. Eu estava morto nos meus pecados e delitos. Não tinha nada a ver com o meu merecimento. Quem está me entendendo? Só para ilustrar esse ponto, eu achei tão interessante, eu nunca tinha percebido isso, porque quem conhece o Elias, quem conhece a história do Elias, preste atenção aqui, o Elias é um super-herói, gente. Pensa, o cara ora para não chover e não chove por 3 anos e meio. Aí depois ele ora para que chovesse, choveu. Pensa num cara poderoso esse Elias. Ele fez um desafio com todos os profetas de Baal e do porte ídolo, ao todo 800. Ele falou, olha, eu vou apresentar um sacrifício e vocês apresentam de vocês. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E foi o Deus, o nosso Deus que respondeu com fogo, aleluia. E ele matou os 800 profetas de Baal. Israel naquele dia é a história do maior número de conversões da Bíblia. Toda uma nação se curvou diante do Senhor. Coisa mais linda. Aí, irmão, presta atenção. Pensa, Elias. Cara, não é querer falar não, mas essa palavra que eu dei foi top demais, entendeu? Aí ele sai, e aí, irmãos, ele descobre que a Jezabel está perseguindo ele. Ele se esconde numa caverna, ele fica tão deprimido ao ponto dele pedir para Deus matar ele. Você não me mata, eu quero morrer, não aguento mais. Agora, o que eu não tinha percebido? Que, olha só, irmãos, 1 Reis 19, Deus faz uma pergunta para ele dentro da caverna, porque ele está completamente desistido, querendo morrer. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Irmão, olha a resposta do Elias, que não tem nenhum sentido. Tipo assim, eu perguntasse para o Willy, o que você está fazendo aqui? Aí o Willy diz, pastor, eu já lavei toda a igreja. Que resposta maluca é essa? Não é? Rogério, o que você está fazendo aqui? Pastor, eu dei uma grande oferta para a igreja. Eu não perguntei isso. Deus fala para Elias, o que é que você está fazendo aqui nessa caverna? Resposta, eu tenho sido zeloso pelo Senhor em extremo. Eu fiquei sozinho e todos procuram me matar. O que essa resposta do Elias tem a ver com a pergunta de Deus? O que está no coração do Elias? Eu merecia um tratamento melhor. O Senhor não viu tudo que eu fiz no monte? Como eu arrisquei a minha vida?
como a minha oração é tão fervorosa que veio chuva, e agora toda essa desgraça está acontecendo comigo, todo mundo me perseguindo e eu sozinho aqui. Deus fala para ele: ei, quem te disse que você está sozinho? Tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, rapaz. Elias, o nome disso é justiça própria. Você acha que você é o cara, você está se louvando no fundo do seu coração. Irmãos, o que Jesus se impressiona com esse centurião, que eu quero que ele se impressione com a gente, é a gente pensar assim: eu não mereço nada. O que eu merecia era morrer pelos meus pecados herdados e pelos meus pecados de agora, e eu não morro. Irmão, o que eu quero te dizer com isso é que tudo que você recebe, além da morte, é lucro. Ah, eu não ganhei um dinheiro que o meu vizinho ganhou. Ei, você está vivo, a graça não deixou você morrer. Quem está me entendendo? Ah, porque eu estou com um problema familiar, eu não mereço isso, porque eu sou tão bonzinho, e eu ajudo tantas pessoas. Ei, a única coisa que você merecer era morrer. E você ainda está aí para restaurar sua família e seu casamento. Ah, eu não tenho a casa que o fulano tem. Mas você não merecia essa casa. Quem te disse que você merecia essa casa? Ah, mas eu sou um dizimista. O cara construiu, foi uma igreja. Era amigo do povo de Deus. Irmão, nós não merecemos nada, tire isso da sua cabeça. Quando você achar que você merece, o nome disso é justiça própria. Isso vai atrapalhar sua fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? O que Jesus viu nesse homem foi uma fé livre de justiça própria, uma fé que acreditava somente na graça, no favor imerecido de Deus. Tudo que você recebe de Deus não é pelo seu merecimento. Ah, irmãos, graças a Deus que não é pelo nosso merecimento, porque não tem nenhum aqui que mereça, que é perfeito na sua história, na sua vida, nenhum de nós aqui. Tudo que nós recebemos de bom vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, e é de graça, é pela graça, não tem nada a ver com o nosso merecimento, graças a Deus. Então a primeira coisa que Jesus se impressionou com ele: rapaz, esse camarada creu no que os judeus, quando Jesus fala assim, eu nunca vi uma fé como essa em Israel, o que Jesus está dizendo é, puxa vida, Israel deveria ter entendido isso antes, porque eles tinham as escrituras, eles deveriam saber que a salvação que viria não tinha nada a ver com eles, eles deveriam saber que eles nunca vão ter uma perfeição suficiente para merecer a salvação, eles deveriam saber que a lei nunca iria justificar eles, porque era impossível ao homem cumprir todas aquelas leis, que deveria ser pela graça, mas eles, com toda a informação, não entenderam o favor imerecido de Deus, e um cara estrangeiro disse, eu não mereço, mas eu creio que o Senhor quer me abençoar a despeito de mim mesmo. Quem está me entendendo? Tremendo. Segundo lugar, vamos avançar. Segundo lugar, por que Jesus se impressionou, se maravilhou daquele homem? Por que ele se admirou tanto daquele centurião? Segundo lugar, porque ele creu na palavra de Jesus. Olha o que diz aí Lucas 7,7. Ele disse, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, por isso eu não fui diante do Senhor, mas, olha o que ele vai dizer, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Agora preste bem atenção aqui, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, o que é fé? O que é fé, pastor? Fé é você crer no que Deus diz. Isso parece fácil, isso parece óbvio. Mas, irmãos, qual tem sido o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Esse cara disse, o senhor não precisa ir lá tocar no meu servo. O senhor nem precisa entrar na minha casa. Tudo que eu quero do Senhor, basta uma palavra tua, porque eu creio no poder da tua palavra. Irmão, qual o relacionamento e qual a reverência, qual o temor que nós temos com a palavra de Deus? Eu quero que você pense nisso hoje. Eu quero que você pense nessa questão da justiça própria, mas eu quero também que você pense como que você tem se relacionado com a Bíblia. Porque olha o que diz Apocalipse 19:13. A sua capa, o João viu Jesus, e ele disse que a capa dele estava encharcada de sangue. Ele se chama a palavra de Deus. Como que Jesus se chama?
Você está entendendo que quando você despreza a palavra, não tem relacionamento com a palavra, você está desprezando Jesus? O que nós vemos na nossa geração, irmãos, é uma igreja religiosa. É uma igreja que não lê a Bíblia. E a palavra é o próprio Jesus. Então é uma igreja que quer um milagre, que quer uma bênção, é uma igreja que louva, que canta, que vem no domingo, mas não lê a Bíblia. Uma igreja que não conhece Jesus. E esse cara diz: o senhor não precisa nem ir lá, basta que o senhor libere uma palavra e eu vou receber o meu milagre. Olha o que diz João 1:1. No começo, aquele que é a palavra. Diga: Jesus é a palavra. Olha, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Aleluia. Ele está lá, irmão, desde o início. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não foi surpreendido com nada. Deus enviou Adão, aí o Adão pisou na bola e Deus colocou a mão na cabeça. E agora o que é que eu vou fazer? Irmãos, Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Olha o que diz João 1:3. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem a palavra. Hebreus 1:3 diz que o Filho sustenta o universo com a sua palavra poderosa. O salmista diz que a palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha. Irmão, como que nós temos nos relacionado com a palavra de Deus? Qual o temor que nós temos com relação à palavra de Deus? Quanto tempo nós temos gastado com a palavra de Deus? E quando a gente lê alguma coisa na palavra de Deus, a gente, puxa vida, a gente obedece aquela palavra, porque fé é crer no que Deus diz. O que esse homem está dizendo é: se o Senhor disser, se o Senhor falar, já está feito o milagre. Pensa, o cara é um centurião romano. Irmãos, nós deveríamos ter mais temor da palavra. Nós precisaríamos conhecer mais a palavra. Nós deveríamos gastar mais tempo com a nossa Bíblia. Nós deveríamos decorar mais versículos. Nós deveríamos liberar mais a palavra. Irmão, nós deveríamos falar como o salmista no Salmo 100: Senhor, eu amo a Tua palavra. A Tua palavra é uma luz, a Tua palavra é um pão que alimenta o meu espírito, a Tua palavra me sustenta, a Tua palavra é tudo para mim. Assim que a gente deveria ter esse relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso faz a gente ser admirado no céu. Sabe, quando a gente não tem justiça própria, mas a gente crê na graça, a gente é admirado no céu. Quando a gente ama a palavra de Deus, a ponto de que a gente sempre está consultando a Bíblia para a gente tomar uma decisão, e quando a gente encontra, a gente fica firme naquilo, ainda que a gente não entenda, essa pessoa é uma pessoa admirada no céu. Quem está me entendendo? Amém? E o último lugar para a gente orar: o que esse cara creu? O que fez Jesus ficar admirado com ele? Não foi a fé que o próprio Jesus deu. Jesus não ficou impressionado com o presente que ele deu, irmãos, mas ele ficou impressionado como que aquele homem usava o presente. Ele usou o presente, a fé, para crer na graça. Ele usou o presente, a fé, para crer na palavra. Agora, em terceiro lugar, ele creu na autoridade de Jesus. Olha o que diz aí Lucas 7, versículo 8. Porque também eu, olha a comparação que ele faz. Porque também eu, Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho líderes, mas eu também tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Irmãos, é muito tremendo isso aqui. O que foi que Jesus ficou admirado com ele? Olha a comparação que ele está dando. Ele está dizendo assim: Senhor, assim como eu tenho um líder, e quando o meu líder manda eu ir, eu vou. Da mesma forma, eu tenho liderados, e quando eu mando, ele faz. Ele vai. Assim o Senhor, porque o Senhor é um enviado de Deus. Porque, irmão, Jesus falava assim: olha, eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer. Eu não falo nada que eu não ouvi o meu Pai falar antes. Ele disse: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus era um enviado.
Jesus disse para os discípulos, ele ensinou esse princípio para os discípulos, ele disse, olha, quando eu enviar vocês, Mateus 10:40, aquele que receber quem eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. É isso que o centurião está falando para Jesus, ele diz, eu creio que Deus te enviou, eu creio que o Senhor é o enviado de Deus, e eu recebo o Senhor como o enviado de Deus, como o Messias de Deus. Se eu dou uma ordem para o meu criado e ele obedece, se o Senhor der uma ordem para essa doença, ela vai te obedecer. Olha a fé que esse homem tem na autoridade de Jesus. Às vezes eu penso que a igreja não tem essa revelação da autoridade suprema de Jesus. Quando Jesus recebe a notícia, recebe o convite dos anciãos, Mateus 8:7, olha o que ele responde, eu irei curá-lo. Jesus não falou assim, olha, tudo bem pessoal, vamos tentar? Não, irmãos, ele falou com certeza, com convicção, eu vou curá-lo. Não era só uma promessa, era um fato, uma realidade. Eu resolvo, eu posso. Esse negócio já está resolvido. Isso aí Jesus sabia da autoridade dele. Agora, olha o que diz em Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga toda autoridade. Não, grita aí, diga toda autoridade. Aonde? No céu e na terra. Porque eu acho que tem muito crente que pensa assim, Jesus está assentado no trono, nesse país chamado céu. Então lá no céu, no país onde ele mora, no país muito distante, ele reina. Então aqui eu estou vivendo uma vida miserável, mas quando eu morrer, aí eu vou fazer parte desse país. Eu vou entrar com o meu passaporte de crente nesse país. Aí sim, Jesus vai governar todas as coisas. Irmãos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga glória a Deus. Porque nós estamos aqui na terra. Ele já é o nosso rei. Mesmo que nós estamos aqui na terra, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Efésios 1:22 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. Meu Deus do céu, como que alguém pode dizer assim, olha, nós não precisamos da igreja? Irmão, Deus deu Cristo à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, no mesmo versículo. Quem está me entendendo? Eu não posso desfrutar da autoridade de Cristo fora da autoridade da igreja. Cristo foi dado para a igreja, coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Amém, queridos? Apocalipse 1:18 diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Tem um lugar chamado inferno, que quem manda lá é o diabo. Irmãos, o diabo é prisioneiro desse lugar. Quem está me entendendo? Ele é prisioneiro, ele não tem chave de coisa nenhuma, ele está preso, ele vai ficar preso lá. O futuro eterno dele é a prisão eterna. Quem tem a chave, quem tem a autoridade, quem tem o governo sobre a morte e sobre o inferno é Jesus, e não o diabo, irmãos. Amém, queridos? Aleluia. Por isso que Jesus, escuta bem, por isso que Jesus, quando esteve aqui, ele nasceu de uma virgem, ele é o único, porque ele é Deus, ele é homem, ele tinha que ser um ser humano para ele ser tentado em todas as coisas, mas a mulher nunca tinha tido relação nenhuma com ninguém. Entende o que eu estou falando? Você crê nisso? Isso é autoridade de Deus, irmão. O cara falou assim para mim, o meu colega de trabalho, eu falando de Jesus para ele, ele falou, mas tu acredita nessa bobagem que a Maria engravidou do Espírito Santo? Disse, claro que eu acredito, isso não é bobagem, isso é a maior verdade da Bíblia. Eu expliquei para ele, não, porque se ela tivesse engravidado do José, Jesus nasceria em pecado como todos os seres humanos. Ela precisaria engravidar do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo engravida uma pessoa? Moço. Naquela época eu não falava moço. Mas eu disse, cara, se ele fez o universo, se ele criou o oxigênio para tu viver, camarada, se ele fez o ser humano, fez todas as coisas, se ele fez o sol, se ele fez tudo, rapaz, ele não é capaz de engravidar uma mulher. Quem está me entendendo? Essa é a coisa mais fácil que até eu já fiz.
várias vezes, não é? Irmãos, ele nasceu de uma mulher virgem, isso é Deus. Ele governava as leis da natureza, ele andou sobre as águas. Quem está me entendendo? Ele entrou numa casa, ele não era um espírito, porque o Tomé pediu para colocar a mão no dedo, a mão na marca do prego, e ele comeu com os discípulos, mas ele entrou naquela casa e a porta estava fechada, porque ele é Deus. Jesus não foi como um espírito para o céu, ele foi no corpo dele glorificado, ele voou. Está na Bíblia, ele voou. Tchau, pessoal. Ele voou. Entende? Porque ele é Deus. Porque ele tem toda a autoridade. Irmãos, ele venceu a morte, não somente a morte dele. Não somente a morte dele, mas ele venceu a morte em um homem que estava morto há 4 dias. Ele chamou o cara da sepultura. Ele chamou o menino que já estava indo para a sepultura também. Ele chamou uma menina que já estava morta. Ele tinha autoridade sobre a morte quando ele estava aqui. Ele tinha autoridade sobre a doença, ele tinha autoridade sobre Satanás, sobre os demônios que oprimiam as pessoas, ele mandava ir embora. E sabe o que, irmãos? A coisa boa é que ele diz para os discípulos quando ele vai partir: eis que eu vos dou. Ele primeiro diz: toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Agora, eu vos dei a autoridade para vocês, a igreja, pisarem em serpentes e escorpiões e em todo o poder do diabo, e nada vos causará dano. Irmãos, qual a relação que nós temos com a autoridade de Deus? Com a autoridade de Jesus? Como que nós temos lidado com isso? Não é? Eu quero que você vá para casa hoje pensando nisso. Sabe, nunca mais olhe para o seu vizinho e pense isso, como que esse cara que nem vai na igreja, né? Que faz tudo errado. Ainda, irmãos, Jesus disse, olha, que a chuva, eu dou a chuva para os bons e para os maus. A chuva não cai só na fazenda do crente, cai na fazenda do satanista, isso é graça. Como que é difícil para a gente entender isso, não é? Por quê? Por causa da nossa justiça própria. Já viu o Jó? Leia o livro, dever de casa. Nesses 2 minutos que eu tenho, dever de casa, leia o livro do Jó. Leia o livro de Jó. O Jó é o cara, irmãos, que quando ele perde tudo e a mulher dele amaldiçoa ele diz: o Senhor tem nos abençoado tanto, eu vou reclamar agora porque só ele me tirou essas coisinhas. Cara, que homem fantástico. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome. Ah, que coisa linda. Mas leia a partir do capítulo 20 de Jó, irmãos, o Jó começa a questionar Deus. Ele começa a dizer: eu nunca olhei para uma mulher com intenção impura no meu coração, e eu estou aqui nessa situação. Eu nunca deixei um pobre passar necessidade perto de mim. O Senhor não viu que eu que ensinava os jovens da cidade? Irmãos, o cara cheio de justiça própria. Quem está me entendendo? Cheio de justiça própria. Olha o que ele vai chegar a dizer para Deus: é porque não tem um juiz para julgar entre eu e o Senhor. Irmãos, esse cara disse isso e não morreu. Porque se fosse eu no lugar de Deus, eu estou brincando. O cara disse isso para Deus: é porque o Senhor faz tudo isso, porque não tem um juiz para julgar entre eu e o Senhor. O cara está se achando mais justo do que Deus. Porque na verdade o Jó acreditava que por ele ser tão bonzinho, tão justinho, tão certinho, Deus estava em dívida com ele. Irmão, a única coisa que o Jó merecia, como eu e você, o que era? E não morreu, miserável. Foi graça. Foi graça. Por favor, vá para a sua casa pensando assim: rapaz, eu sou abençoado. Irmão, uma pessoa que tem essa revelação nunca vai murmurar da sua história. Uma pessoa que tem a revelação de que tudo que ela tem é de graça, sem nenhum merecimento, o único merecimento dela era morrer, ela nunca vai ficar reclamando da vida, porque ela sempre vai dizer: caramba, apesar de mim, eu ainda estou aqui. Caramba, como que eu posso reclamar? Como que eu posso? Eu estou doente, não sei o quê. Você já viveu
50 anos, de graça. Não sei se vocês estão me entendendo. Ah, mas eu perdi todo o meu dinheiro. Mas você já teve dinheiro e foi de graça. Pense no que você recebeu, de graça.